sou Andréa Pimenta, professora da Universidade de Cergy-Pontoise, na França, microbiologista e atualmente desenvolvendo trabalho de pesquisa e ensino na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou formada em genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado pela Unicamp e doutorado pela Universidade de Paris 11 em fisiologia de micro-organismos. E eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre vírus e bactérias e sobre por que os vírus parecem representar um desafio tão mais grave e importante para a ciência do que as bactérias o são. No momento em que a gente está no meio de uma pandemia, confinado em casa e com a nossa realidade alterada de forma tão drástica, parece bastante apropriado que a gente queira entender um pouco sobre o responsável por tudo isso. Muita gente pode pensar que vírus e bactérias são parecidos, são o mesmo tipo de micro-organismo. Isso está longe de ser verdade. Os vírus, na verdade, nem chegam a ser um micro-organismo, porque os vírus não são nem considerados como seres vivos, o que ainda é uma discussão muito grande na biologia de uma forma geral. Os vírus, eles são partículas infecciosas, sem metabolismo próprio, enquanto que as bactérias, ela têm metabolismo próprio, são seres vivos que se reproduzem individualmente, de forma independente e que não dependem de nenhuma outra célula para poder sobreviver. As bactérias têm uma estrutura celular um pouco parecida com as nossas próprias células, com diferenças básicas que a gente soube aproveitar para poder combatê-las. Essas diferenças estão especificadas em estruturas que as bactérias possuem nas suas células que são diferentes das nossas, como o flagelo, que faz com que as bactérias possam se movimentar, como a parede celular que envolve e protege essas bactérias, e como algumas vias metabólicas que são diferentes das nossas que a gente usa nas nossas células. E por que isso interessa? Interessa porque são essas diferenças que nos permitem combater as bactérias com os antibióticos. Os antibióticos, eles são drogas que são direcionadas justamente para essas estruturas ou para essas vias metabólicas que são específicas das bactérias, que não acontecem nem existem nas nossas células. E por isso eles não são tóxicos para nós, porque nós não temos essas estruturas nas nossas células, nós não temos essas vias metabólicas. Então, quando a gente toma um antibiótico para fazer um tratamento antibacteriano, esse antibiótico vai agir única e especificamente contra as bactérias, sem ser tóxico de forma alguma para as nossas células. Já os vírus, eles não possuem metabolismo próprio. Eles são partículas infecciosas, sem vida própria. Eles são formados apenas por um envoltório ou uma cápsula proteica que protege e acondiciona o material genético do vírus que está ali dentro, que pode ser DNA ou RNA. É como se o vírus fosse um comprimido, onde o envoltório do comprimido seria a cápsula do vírus e lá dentro o que a gente encontra é o material genético. O fato dos vírus serem parasitas intracelulares obrigatórios e serem praticamente partículas inertes e sem vida quando estão fora das células faz com que seja particularmente difícil de desenvolver drogas que combatam os vírus sem atacar as nossas próprias células ou as células do hospedeiro que ele infecta. Porque como os vírus praticamente sequestram a nossa maquinaria celular para poder se reproduzir, combater os vírus, na maior parte das vezes, significa combater as nossas próprias células, as nossas próprias vias metabólicas, o que acaba resultando em drogas, os antivirais, que são extremamente citotóxicas, tóxicas para as nossas células. Além disso, os vírus são muito mais diferentes entre si do que as bactérias são. As bactérias, como a gente falou antes, possuem muitas estruturas em comum entre elas, enquanto que os vírus, por serem tão simples, eles são muito mais variados entre eles. E isso dificulta muito o desenvolvimento de drogas ditas de amplo espectro que nos permitiriam combater vírus diferentes utilizando o mesmo antiviral. No caso das infecções bacterianas, a gente dispõe para tratar dessas infecções de um arsenal de antibióticos, ditos de largo espectro, que nos permite tratar diferentes bactérias, todas com a mesma droga ou com variações muito pequenas da mesma droga. No caso dos vírus, os antivirais têm que ser sempre muito específicos para cada tipo de vírus, o que faz com que a cada novo vírus que aparece, a gente tem que desenvolver um novo antiviral para tratar aquele vírus. Pior, sabe a tal resistência bacteriana contra os antibióticos da qual a gente ouve muito falar? Não é nada perto da capacidade que os vírus têm de desenvolver resistência aos antivirais.
Isso porque a taxa de mutação dos vírus é muito maior do que a taxa de mutação das bactérias, o que implica numa capacidade muito maior de desenvolver resistência às drogas que a gente desenvolve para tratar esses vírus, que são os antivirais. Além disso, os nossos próprios mecanismos de resposta e de combate ao vírus acabam prejudicando o tratamento pelos antivirais. A gente está vendo isso com a Covid-19. Quando o nosso organismo reage à presença do vírus dentro das nossas células, a replicação do vírus já está muito adiantada. Isso faz com que essa resposta do nosso organismo seja exacerbada para poder dar conta dessa quantidade de vírus. E isso, por sua vez, provoca uma infecção que pode ser muito mais prejudicial ao nosso organismo do que ao próprio vírus. É a tal tempestade de citoquinas da qual a gente ouve falar. Além disso, vem se somar a essa dificuldade nos tratamentos a dificuldade que nós, pesquisadores, temos para poder estudar esses vírus nos laboratórios. Porque, diferentemente das bactérias, que a gente pode crescer no meio de cultura, os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios, portanto, eles só crescem e se reproduzem dentro das células que eles infectam. Com isso, a gente, para estudar os vírus, precisa fazer uma infecção no laboratório e introduzi-los nas células onde eles vão se replicar, para só então poder estudá-los. Isso é uma dificuldade suplementar, que não nos impede de estudar, mas dificulta. Então, com tudo isso que foi discutido aqui, a gente chega à conclusão que a melhor maneira que a gente tem de combater uma infecção viral ainda é evitar que ela aconteça, evitar o contágio. A gente pode fazer isso com vacinas, quando a gente dispõe delas, e quando não se dispõe de vacinas, a gente precisa evitar o contato social, evitar que a gente seja mais um hospedeiro para o vírus e que a gente saia carregando esse vírus por aí e distribuindo ele para o resto da população. Vamos fazer isso até o aparecimento de uma vacina que torne o nosso contato social seguro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e venha participar com a gente das nossas outras conversas. Obrigada!